Seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Carlos Manetes e você está no Physics in Box. O papo de hoje é eletromagnetismo. Nós vamos falar a respeito da criação de campos magnéticos por corrente elétrica. Então, nós vamos ver a lei Biot-Savart e também a sua aplicação. Antes de começar essa aula, só gostaria de pedir para você dar um like para nós, ajuda esse canal a crescer, certo? Também pode perguntar suas dúvidas, pode compartilhar esse vídeo e vem comigo, vamos ver essa aula. Em 1819, o cientista Hans Christian Ørsted mostra ao mundo algo até então inimaginável. A passagem de corrente elétrica por um condutor faz com que surja um campo magnético capaz de mudar a orientação de uma bússola. Esse experimento foi um marco para a época, porque ninguém imaginava até então que existisse uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Hoje em dia, esse experimento pode ser facilmente reproduzido em qualquer escola, uma vez que você vê ali que com uma pilha e um aparato metálico que tem uma agulha, ao instalar a pilha nesse aparato, começa a passar uma corrente elétrica pela haste metálica, capaz de mudar a orientação da agulha ali colocada. Então, quer dizer, um experimento fácil de ser mostrado em qualquer escola. O resultado desse experimento é que a passagem de corrente elétrica por um fio condutor gera um campo magnético nas vizinhanças desse fio condutor. Em outras palavras, a passagem de corrente elétrica cria campo magnético. Para estudar o campo magnético gerado, nós temos a lei Biot-Savart, que é equivalente à lei de Coulomb, a lei que a gente usava para calcular campo elétrico. Observe que ali nós temos uma equação. Essa equação, você, principalmente se faz vestibular, se está se preparando para o Enem, não precisa se preocupar com essa equação. Porém, nós iremos utilizar a lei Biot-Savart com uma outra equação. Mas, antes de começar a desenvolver um cálculo de campo magnético, vamos entender como que o campo magnético é criado através de um condutor. Então veja, na região que circunda o condutor, o campo magnético, quando o fio é retilíneo, ele é formado por linhas circulares em torno do fio. Essas linhas circulares sempre estão num plano perpendicular ao plano que contém um fio. Por exemplo, se o fio está disposto verticalmente, essas linhas circulares aparecerão em torno do fio num plano horizontal. Se o fio está disposto, por exemplo, horizontalmente, as linhas circulares surgirão num plano vertical também em torno do fio. Uma maneira muito simples de observar a formação das linhas de campo é através da chamada regra da mão direita. Então, com a mão direita, você, no caso, estica o polegar e você vai ter no polegar o sentido da corrente elétrica. E aí, quando você faz o movimento de fechar as mãos, no fechamento das suas mãos, a ponta do dedo irá mostrar qual é o sentido do campo magnético gerado. Então, querendo calcular o campo magnético num fio retilíneo, a figura mostra que existe um ponto em que a gente deseja saber para este ponto qual é a intensidade do campo magnético gerado. Observe que por esse fio passa uma corrente elétrica I e esse ponto está a uma distância R do fio condutor. A magnitude do campo magnético será calculada por μ0, que é uma constante. Observe que seu valor é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Essa seria a constante de permeabilidade magnética, multiplicado pela corrente elétrica que passa no fio condutor, dividido por 2π
vezes R, que corresponde a essa distância. Aqui, o campo magnético é medido em Tesla, a intensidade de corrente elétrica, I, é medida em ampere, e o raio é medido em metros. Essas são grandezas do Sistema Internacional de Unidades. Observe aqui, neste exemplo, as linhas circulares que se formam em torno do fio, sendo essas linhas pertencentes a um plano perpendicular ao plano que contém o fio. O fio, nos exemplos, estão na vertical e as linhas circulares se encontram num plano horizontal. A figura ao lado, figura B, mostra a aplicação da regra da mão direita, onde o polegar toma o sentido da corrente elétrica e, ao fechar a mão, nós percebemos que, nesse exemplo, a corrente elétrica está no sentido anti-horário, se nós imaginarmos ali um relógio, certo? E aqui no lado nós temos uma foto de um fio que está na vertical, limalha de ferro disposta sobre uma mesa na horizontal, e quando passa a corrente pelo fio condutor, observe que se formam inúmeras linhas circulares, mostrando que o campo é circular em torno do fio. Ainda é importante lembrar que a linha de campo, ela permite que a gente represente o vetor campo magnético. Na aula de número 2, nós vimos que o vetor campo magnético ele é sempre tangente à linha de campo e seguindo o sentido da linha de campo. Essa figura representa centralizado um fio cuja corrente I está saindo do plano da tela. Essa corrente I, então, se nós aplicarmos a regra da mão direita, você deve colocar o polegar saindo da tela, ou seja, apontando para o seu peito e fechar a mão. Você vai perceber que sua mão ela vai girar no sentido que aparecem as setas cinzas no desenho. E em qualquer ponto, ao longo do círculo, você pode representar o vetor campo magnético tangente a qualquer uma das linhas de campo ou a qualquer um dos círculos e sempre apontando no sentido da linha de campo. Agora, vamos resolver uma questão sobre campo magnético gerado por fio retilíneo. O módulo, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P, produzido por dois fios, conforme a disposição representada abaixo, sendo dados corrente elétrica no primeiro fio 1 A, corrente elétrica no segundo fio 2 A, e D, que é a distância entre os dois fios, 50 centímetros, é igual a... Então, nós queremos o campo elétrico resultante. Dado o ângulo entre as distâncias, R é de 90 graus. Então, observa o desenho. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Sabemos que a distância D vale raiz de 50. Porém, para calcular o campo magnético, nós precisamos conhecer a distância R. Aqui nós temos um triângulo retângulo, onde D é a hipotenusa. D elevado ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é um cateto, mais R ao quadrado. Raiz de 50 elevado ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. E nós temos que R ao quadrado é igual a 25, R é igual a 5 centímetros. Sabemos a distância R. Agora, no ponto P, cada um dos dois fios produz o seu campo magnético. O primeiro fio, lembre-se que ele produz linhas circulares, e se você colocar aqui, ó, a corrente elétrica está saindo do plano, então o polegar deve apontar para você, e ao fechar as mãos a gente percebe que a linha de campo ela é um círculo que passa pelo ponto P, e esse círculo está no sentido anti-horário. O vetor representado, então, no ponto P,
Devido à corrente 1, ele é tangente à linha. Então, nós temos aqui o campo magnético B1. O segundo fio está entrando na tela. Então, para determinar o campo magnético, você deve apontar na mão direita o seu polegar para a tela. E quando você rotaciona a mão, você vai perceber que nesse ponto nós temos o círculo agora no sentido horário. E tangente à linha, nós temos aqui representado o vetor B2. Bom, da soma vetorial com B1 com B2, nós chegamos no vetor resultante B. Mas, para chegar no valor de B, nós precisamos antes encontrar B1 e B2. O B1 será calculado por μ, que é a constante, corrente 1, sobre 2π vezes a distância. Então, B1 corresponde a μ, 4π 10 a menos 7. A corrente 1 é uma corrente de 1 ampere. Isso aqui está dividido por 2π. E a distância de, no caso, 5 centímetros. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Fazendo as simplificações, nós temos 4π com 2π. Isso aqui dá 2. E a resposta que nós temos para o campo 1 corresponde a 0,4. 10 a menos 7 com 10 a menos 2. 10 a menos 5 Tesla. Onde podemos escrever que B1, na realidade, fica, então, 4, 10 a menos 6 Tesla. O cálculo do campo B2 é a constante, a corrente 2, divididos por 2πd, onde o campo B2 é 4π 10 a menos 7, multiplicado por 2, divididos por 2π, e a distância também é 5 10 a menos 2, onde, a partir das simplificações, 4π com 2π, nós temos 2, e esse campo B2 é um campo que corresponde a 0,8, porque nós temos 2 multiplicado por 2, que é 4, dividido por 5, vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, onde podemos escrever que o campo B2 vale 8 vezes 10 a menos 6 Tesla. Para determinar o campo B, observe que nós temos um ângulo de 90 graus, então nós resolvemos através de Pitágoras qual é a intensidade de B. Então nós temos que B ao quadrado é B1 ao quadrado mais B2 elevado ao quadrado. B é a raiz de B1 elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. 10 a menos 6 fica 10 a menos 12. Mais B2 eleva ao quadrado 8 eleva ao quadrado 64. Também 10 a menos 12. Tudo isso dentro da raiz, de forma que B corresponde à raiz de 80, 16 soma-se a 64, 10 a menos 12. E, finalmente, chegamos numa resposta em que nós temos a raiz de 80. A raiz de 80 corresponde a 4 raiz de 5. 10 a menos 12, a raiz é 10 na menos 6 Tesla. Esse é o campo resultante. E você vê que a alternativa correta corresponde à letra D. E essa foi mais uma aula do Physics Box. Se gostou, tá esperando o quê? Compartilha aí essa aula, dá um like e ajuda esse canal. Fiquei muito agradecido por sua presença e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até a próxima!